Então, bom dia pessoal. Essa é a primeira parte da aula 16 da disciplina de Segurança e Sistemas de Computação. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre autenticação e o começo da autenticação em protocolos de acesso remoto. Então, nós vamos falar inicialmente do protocolo de protocolo ponto a ponto, ou point-to-point protocol, que é o PPP. Bom, então o PPP, né, ele possui um controle de enlace de dados, a camada 2 do modelo OSI, bastante simples. Por quê? Porque na verdade não se considera que existe a possibilidade de broadcast, porque é um protocolo ponto a ponto. E, em função disso, não existe controle de acesso ao meio, ou MAC, e consequentemente também não existe a necessidade de um endereçamento para essa subcamada da camada 2 que seja feito de forma explícita. Bom, então alguns protocolos foram bastante conhecidos, né, antes do PPP ou em conjunto com o PPP. Então pode-se falar, por exemplo, do protocolo HDLC, de High Level Data Link Control, que era, até essa é uma parte um pouco engraçada, considerado um protocolo de alto nível, esse High Level, porque na época, né, quando ele foi desenvolvido, esse é um protocolo OSI, acho que isso também é bastante interessante. O enlace de dados era considerado alto nível, né? E uma evolução, o PPP então é uma evolução do protocolo HDLC, tem muitas semelhanças de fato com esse protocolo. Bom, então quais são os requisitos de design do PPP? Primeiro, uma forma de enquadramento, né, então que permita o encapsulamento do datagrama da camada de rede no quadro de enlace de dados. Uma transparência de bit, então ele deve transportar qualquer padrão de bit no campo de dados. Vivacidade da conexão, então é preciso detectar e sinalizar defeitos no enlace para a camada superior, no caso a camada de rede. E a negociação do endereço de camada de rede. Então, os endpoints eles podem aprender e configurar seus endereços de camada de rede. Isso era bastante importante em conexões onde não havia um caráter mais permanente, como por exemplo conexões de escadas. Não foram incluídos correção de erros, controle de fluxo e ordenamento de entrega. Então, esses três itens não estão presentes no PPP. Dessa forma, se necessário, eles são relegados às camadas superiores. Bom, então, o quadro de dados, a gente pode ver aqui embaixo o quadro de dados do PPP. Nós temos uma flag, que é um delimitador para enquadramento. Observem ela aqui no começo e no final do quadro. Um endereço, que, como eu comentei anteriormente, não é utilizado, porque de fato não há endereçamento, só temos dois pontos na rede. É uma parte de controle para uso futuro. Qual o protocolo que vai ser utilizado na camada superior? Então, notem que um deles é o próprio protocolo IP e outros são protocolos aqui, por exemplo, esse aqui é um protocolo de controle que é executado, né, dentro do PPP. Bom, aqui a camada info, então, é o payload, né, os dados da camada superior. No caso, por exemplo, se for sendo utilizado IP, aqui nós teremos pacotes IP. E temos aí um CRC para detecção de erros. Bom, esse aqui é o diagrama de estados, então vai ser interessante para nós na aula de hoje. Então, antes da troca de dados, os peers precisam configurar o enlace. Então, observem que nós temos o estabelecimento do enlace. Nesse estabelecimento, nós temos opcionalmente uma parte de autenticação, que é o que nós vamos falar nas próximas partes dessa aula. Posteriormente, tem a configuração da camada de rede, por exemplo, a configuração de endereço IP, né? Então existe um protocolo de nível superior chamado IPCP, que foi definido exatamente então para fazer a configuração do endereço IP e posteriormente se abre a conexão, né? A terminação pode ser terminada e aí se completa então o diagrama de estados do PPP.